Pois é, e de acordo também com a apuração do Pedro Ivo e do Pedro Henrique Torre, é que a situação do Tite vai ser avaliada a cada partida. Já começa, então, na próxima contra o Atlético Paranaense. E no final do ano a gente já imagina que isso não vai seguir, que o Tite não vai seguir mais no Flamengo. Mas você acredita que ele chega até a partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil? Em primeiro lugar, é impressionante como se tem tanta paciência com o Tite no Flamengo. Inclusive, não apenas por parte da diretoria. Grande parte da imprensa futebolística brasileira tem muita paciência com o senhor Tite. O Tite realmente é alguém que tem costas quentes com a imprensa. Mas vamos tocar nesse tema um pouco mais adiante, porque já não é mais segredo para ninguém que boa parte da diretoria do Flamengo tenta convencer o Felipe Luiz, ex-atleta e atual técnico do Sub-20 do Flamengo, a ser uma espécie de técnico interino até o final do ano. O problema é que o próprio Felipe Luiz está relutante pelo momento que atravessa a equipe. Ele, na sua própria avaliação, provavelmente, ele acredita que ainda não tem a experiência suficiente para assumir a equipe profissional do Flamengo, a equipe desse tamanho, uma equipe que tem a exigência de sempre brigar por títulos, até mesmo pelo investimento que é feito no futebol do Flamengo. Agora, teria vantagens, porque Felipe Luiz conhece o elenco, jogou ao lado da maioria dos atletas que estão atualmente na equipe do Flamengo, ele é muito respeitado pelos jogadores. Então, desde que fosse uma espécie de técnico interino, um contrato até o final do ano, sem as mesmas pressões que encara um técnico que vem para decidir, que vem com um contrato mais longo, eu acredito que não haveria nenhum problema. Agora, o próprio Felipe Luiz provavelmente acredita que ainda não tem a experiência necessária, mas uma passagem como interino poderia cair muito bem para a sua carreira, desde que tudo fosse acordado e que ele pudesse, ao final da temporada, ao final desse ano, retornar à equipe de base do Flamengo, ao Sub-20 do Flamengo, ele que já foi técnico do Sub-17, agora está no Sub-20, foi inclusive campeão mundial Sub-20 com o Flamengo, em cima do Olympiacos, da Grécia. Então, como é um atleta muito querido pela torcida, pelos jogadores, tem muita boa relação, obviamente, com a diretoria, tanto que é técnico do Sub-20, seria realmente uma opção que boa parte da diretoria do Flamengo acredita que é a mais viável nesse momento, porque até mesmo a contratação de um técnico para apagar o incêndio, o tamanho do incêndio que se encontra nesse momento no futebol do Flamengo, é difícil. É difícil encontrar um técnico que possa vir. Agora, vai depender da decisão do Felipe Luiz. Temos que lembrar que o Felipe Luiz é atleta. Ele é funcionário do clube. É funcionário do clube e, por isso mesmo, talvez devesse repensar, já que o clube também lhe deu diversas oportunidades, encerrou sua carreira no Flamengo quando voltou da Europa, agora treina a equipe. Então, é compreensível que ele tenha muita preocupação com o futuro da sua carreira, mas, obviamente, os interesses do clube, as perspectivas e o futuro do clube devem estar acima de tudo. E ele, como funcionário e ex-atleta do clube, poderia muito bem ajudar e contribuir nesse momento difícil pelo qual o Flamengo passa, com um time completamente desarrumado, sem um padrão de jogo, e ele, com toda a sua experiência e com todo o carisma que tem entre os jogadores que lá estão, poderia ser, sim, uma das melhores opções para a equipe do Flamengo. Agora, é preciso tomar uma rápida decisão, porque o Flamengo disputa semifinais da Copa do Brasil e ainda tem o restante do Campeonato Brasileiro pela frente. Então, a diretoria, o clube, não pode parar de olhar para frente e quanto mais rápido essa decisão for tomada, melhor para o Flamengo. Mas ontem a gente conversava também, André, que isso não vai ser
um erro da diretoria? Ou seria um erro da diretoria o momento? Porque é claro que a gente sabe que o Tite não está fazendo um bom trabalho com o Flamengo. Então é aquela coisa, não é uma injustiça que ele tenha o trabalho interrompido. Mas pensando neste momento, em semifinal de Copa do Brasil, seria uma loucura? Eu não acredito que seria um erro, porque o Tite já tem um ano no Flamengo e ainda não conseguiu dar um padrão de jogo eficiente à equipe. Tanto pedem permanência de técnicos, muitos na imprensa criticam que no Brasil se troca muito de técnico, mas a realidade é que o Tite já tem um ano de serviço no Flamengo. E, se compararmos o seu trabalho ao de outros técnicos, ele tem um trabalho inferior a treinadores que têm menos tempo de trabalho do que ele, como o técnico do Botafogo, por exemplo. Então, na minha avaliação, muita gente na imprensa brasileira, como eu disse anteriormente, o Tite tem costas quentes na imprensa, porque muita gente procura fatores para amenizar a situação, para não transparecer o trabalho insatisfatório do Tite. Ora, acusam o Flamengo de ser um cemitério de técnicos? Vamos observar os últimos técnicos do Flamengo. Muita gente na imprensa tem falado que o Flamengo é um cemitério de técnicos. Eles contratam o melhor técnico e o técnico sai como a pior coisa que já aconteceu ao Flamengo. Ora, não é bem assim. Dorival Júnior é técnico hoje na seleção brasileira. Teve uma passagem excelente pelo Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores, e hoje está na seleção brasileira depois de uma passagem pelo São Paulo, onde também foi campeão da Copa do Brasil. O Rogério Ceni está no Bahia, realiza um bom trabalho no Bahia, a equipe está bem posicionada no Campeonato Brasileiro, um trabalho que pode ser considerado sim como satisfatório. O Renato Gaúcho, que após sair do Flamengo regressou ao Grêmio e tem um trabalho estável. Agora, certos técnicos realmente passaram e não deixaram nenhuma saudade, como o caso, por exemplo, de Domenech, de Paulo Souza, Sampaoli, enfim. Então isso é algo absolutamente normal. Talvez não seja tão comum essa troca frequente de técnicos. Agora, alguns sim foram merecidamente mandados embora, como os últimos 3 que eu citei. Mas Dorival Júnior, até hoje, é algo quase inexplicável que a diretoria não tenha feito um esforço para renovar o contrato do Dorival e foram atrás do treinador que foi vice do Dorival, que era técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, outro que também não deixou nenhuma saudade do Flamengo. Não é mesmo? Rogério Ceni também foi um técnico vitorioso, foi campeão brasileiro e mesmo assim a diretoria o mandou embora. Renato Gaúcho realizou um bom trabalho, chegou à final da Libertadores, perdeu aquela final para o Palmeiras numa infelicidade, numa jogada, num erro do Andrés Pereira. A história poderia ter sido diferente, mas enfim, chegou à final da Libertadores. Então, na verdade, não é um cemitério de técnicos. Há erros da diretoria em demitir alguns técnicos, inclusive técnicos vitoriosos como Dorival Júnior e Rogério Ceni. Agora, outros técnicos realmente mereceram ser mandados embora e a diretoria ainda teve muita paciência com o Sampaoli, por exemplo. Mas é impressionante como o senhor Tite tem, sim, as costas quentes na imprensa brasileira. Muita gente passa o pano. É uma puxa-saquice em relação ao Tite. E nós assistimos hoje muita gente culpando, por exemplo, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, pela atual fase do Flamengo. Ou seja, querem tirar o foco, desviar a atenção dos problemas da equipe, uma equipe mal treinada, uma equipe sem padrão de jogo ou com um padrão de jogo muito ruim, uma bagunça. Nos últimos jogos, nós assistimos que o time cisca de um lado para o outro com a bola. No jogo contra o Peñarol, fora de casa, até conseguiu manter a posse de bola, mas cisca de um lado para o outro e simplesmente não finaliza. Não há também um último passe mais efetivo. Então, a equipe não cria oportunidade. Muitas vezes não cria oportunidade. E aí, muita gente na imprensa, hoje, aí, capitaneados pelo senhor Mauro César Pereira, ficam realmente arrumando uma maneira de passar o pano para o Tite e agora querem culpar o Gabriel Barbosa, o Gabigol, porque o Tite colocou o Gabigol durante o jogo. Olha, gente, o Gabigol nem joga. Ele praticamente não joga mais. Desde que o Tite chegou ao Flamengo, a missão do Tite ao chegar ao Flamengo foi enterrar a carreira do Gabigol.
Isso é outra falha da diretoria, ter contratado o Tite quando o Gabigol ainda tinha 2 anos de contrato praticamente, sabendo que o técnico era uma desavença após aquela situação da Copa do Mundo e do título do Flamengo, da Copa do Brasil, da Libertadores. Agora não me recordo quando o Gabigol comemora e faz um coro com a torcida, meio que xingando o Tite. Ou seja, ali foi gerada uma desavença e a diretoria, mesmo assim, contrata o treinador que tem essa rixa com o jogador que é ídolo do clube. Então, qual foi a missão do Tite? Uma das missões do Tite ao chegar do Flamengo foi exatamente enterrar a carreira do Gabigol. Isso é uma falha da diretoria. E muita gente aí na imprensa agora querendo culpar o Gabigol quase não joga, totalmente sem ritmo de jogo. Inclusive, é um padrão do Tite deixar os jogadores sem ritmo de jogo. Ele reveza goleiro. Goleiro que é um dos atletas que mais precisa de ritmo de jogo para ter concentração, estar sempre atento. O próprio ex-jogador do Flamengo, o Raul, ex-goleiro do Flamengo, daquela geração vitoriosa do Zico, dos anos 80, uma lenda do Flamengo, o Raul criticou o fato do Tite trocar de goleiro de um jogo para o outro nas diferentes competições. O Raul, nada mais, nada menos que o Raul, ex-goleiro do Flamengo. Então, podemos observar que realmente são uma série de equívocos. O Tite também é especialista em querer tirar jogadores das suas posições. Ele coloca o meia-direita na meia-esquerda, o meia-esquerda na meia-direita, o ponta esquerda de centroavante, enfim, o zagueiro de volante e o volante de zagueiro. É uma verdadeira bagunça e é por isso que nós chegamos ao ponto onde chegamos, com o Flamengo sendo eliminado da Libertadores, com uma queda vertiginosa no Campeonato Brasileiro e correndo o risco, sim, de ser eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Esperamos que não, mas ninguém pode negar que hoje, se a coisa continuar do jeito que está, isso pode acontecer. E qualquer um que critique o trabalho do Tite é imediatamente atacado por um batalhão de jornalistas. Eles deveriam formar um grupo, amigos do Tite. Por exemplo, o paparazzo rubro-negro, quando esteve em Montevidéu, após a coletiva do Tite, questionou o Tite sobre a promessa que o Tite tinha feito de que a equipe faria um gol do Peñarol lá em Montevidéu, no Uruguai. E aí, imediatamente, certos jornalistas, inclusive companheiros desse que é o grande capitão pró-Tite, né, o grande passador de pano, companheiros que trabalham na mesma emissora que ele, colegas de trabalho dele, um senhor que tinge os cabelos, foi criticar o paparazzo rubro-negro. Ora, deve cobrar sim, o Tite prometeu que faria um gol. A equipe vai fazer gols. Então, normal o paparazzo rubro-negro criticar. Agora, esses jornalistas, esses defensores do Tite, defensores de um suposto trabalho, agora dizem que é razoável. Antes era bom, agora é razoável. Ah, não, porque o Flamengo está vivo nas 3 competições, já não está mais na Libertadores. Mas mesmo quando estava na Libertadores, o Flamengo não estava vivo. O Flamengo agonizava nas 3 competições. Agonizava. Então, um desses jornalistas, um senhor que tinge os cabelos, e que trabalha na mesma emissora do senhor Mauro César Pereira, ele foi criticar o paparazzo rubro-negro por ter cobrado o Tite. Ora, e aí a desculpa deles é que você não é jornalista. Ora, esse aqui que vos fala também não é jornalista. Eu sou formado em ciências contábeis, com pós-graduação em ciências políticas e uma atual especialização em curso em relações internacionais. Agora, todo mundo que passou pela vida acadêmica está acostumado a fazer pesquisa. Então podemos fazer pesquisas e comentar também sobre o futebol, sem ser jornalista, não é mesmo? Agora, a arrogância dessa gente não tem limites. Então, foram dizer que o paparazzo rubro-negro não tinha nada que estar lá na coletiva, porque ele não é jornalista. Ele foi obrigado a esfregar na cara desses senhores o diploma dele de jornalismo da Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, e o paparazzo rubro-negro mostrou lá, eu sou sim jornalista. E disse numa transmissão dele, no canal dele, que ele nem necessitava se defender, e é verdade.
Ele tem razão, não precisava disso. Mas ele fez questão de mostrar, sou sim jornalista, aqui é o meu diploma, e é isso. Cara, qualquer um que faça críticas contundentes a esse trabalho horroroso do Tite, onde ele tem nas mãos um elenco recheado de estrelas, um elenco que chama a atenção. Qualquer treinador gostaria de ter esse elenco nas mãos, e mesmo com esse elenco, ele não consegue realizar um trabalho à altura do Flamengo. E eu já ouvi na imprensa desses senhores, eu repito aqui, esses passadores de pano do Tite, já ouvi algumas vezes que a dificuldade que o Tite enfrenta é que ele tem um elenco estrelado nas mãos que ele nunca teve quando foi treinador de clubes. Isso é um problema, né? Ter um elenco recheado de bons jogadores é um problema. E recebe em dia, ele nunca enfrentou essa situação. Deve ser realmente um problemão. Então, eu me despeço aqui pedindo avaliação de quem nos assiste. Será um problema? Qual é o problema que tem o Tite, além de ter um elenco com jogadores de alta qualidade, recebendo em dia? Todos deveriam estar motivados, inclusive o técnico do Flamengo. Mas o trabalho apresentado realmente é muito ruim. Ele já teve o seu prazo, 1 ano de trabalho, não foi suficiente, não está à altura do Flamengo, e talvez o Felipe Luiz seja, sim, uma excelente saída.